O Poder Judiciário do Brasil finalmente reconheceu que o Lula é inocente. Essa decisão não partiu do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão partiu da Justiça Comum do Distrito Federal, de uma juíza de primeira instância. O Lula, quando foi condenado por Moro, o Moro precisou puxar o caso de Lula do Distrito Federal, onde era a competência, para Curitiba. E o Moro fez isso com Deltan Dallagnol, num complô onde um procurador da Lava Jato trocou mensagens com um juiz de primeira instância que seria a parte imparcial no processo. O Moro foi o único juiz que condenou o Lula e que entendeu que o Lula deveria ser culpado por alguma coisa. Depois que o caso de Lula saiu das mãos de Moro, o Lula foi inocentado, inicialmente nas doações por Instituto Lula, e a gente tem neste domingo o Lula sendo inocentado no caso do sítio de Atibaia, que era um dos principais que pesavam contra o ex-presidente do Brasil pelo PT. No mesmo momento em que isso aconteceu, eu já pensei que a imprensa e o Lula, quando foi condenado, recebeu uma reportagem exclusiva no Jornal Nacional. O William Bonner, a Renata, a Globo como um todo dedicou uma programação inteira só para apresentar a condenação de Lula e para acabar com a imagem de Lula. Quando o Lula teve as suas condenações anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, a Isto É publicou uma matéria dizendo que o Lula não havia sido inocentado e que aquilo não significava que o Lula era inocente, mas nem explicou a anulação das condenações porque aconteceu uma imprensa parcial. Desta vez não é uma anulação de condenação do STF, é o Lula sendo inocentado pela Justiça Comum do Distrito Federal. A Globo colocou uma matéria que é da Sonar, do Gilmar Mendes, criticando fabricação de crises. Isso aqui merece mais ficar na manchete que a inocência de Lula sendo confirmada depois de tudo que o Lula passou na Lava Jato. Vai abaixando a tela e demora para aparecer alguma matéria a respeito do Lula. Não está na manchete. Tem até aqui uma reportagem de uma atriz que eu nem conheço e vai aparecendo outras matérias do Dória, do Lauro Jardim, do Mourão, Flamengo. A Globo deveria ter um mínimo de vergonha na cara. A Folha de São Paulo divulga o Dória na manchete, divulga canais bolsonaristas, vai apresentando aqui, Noite da Saideira, incêndio. A inocência de Lula não recebe o menor destaque. O Estadão, então, nem se fala. A BIM, 5 ex-presidentes, para 2022 tempestade perfeita, Brasil envia 32 bombeiros, Corinthians, descumprimento de protocolos de torcida do Atlético Mineiro, mas a inocência de Lula não recebe destaque no Estadão. Inclusive, eu assinei o Estadão para ter as reportagens exclusivas e o Estadão disse que ia me cobrar R$10 por mês. Sabe quantos que me cobraram no mês passado? Quase 40. Eu tenho uma assinatura e eu não consigo logar na maioria das vezes que eu tento e me cobram por 3 assinaturas, sendo que eu só tenho uma. Mas eu não esperava nada diferente de um veículo como o Estadão. O UOL então nem se fala, parece que é canal esportivo. Divulga Corinthians, Flamengo, jogo de futebol, mais jogo de futebol. É explícito o que está acontecendo. É sério que quem é contra o Lula não consegue enxergar essa perseguição? Aí a gente entende o que está acontecendo. A XP fez uma pesquisa de mercado e nessa pesquisa de mercado o Lula apareceu liberando com vantagem e com muita vantagem os sócios da XP ficaram revoltados. Sabe por que ficaram revoltados? Porque essa é uma pesquisa de mercado. Quando se faz uma pesquisa de mercado, não se pode manipular o resultado dessa pesquisa, porque é uma pesquisa para investidores. Se o cenário é X, e essa pesquisa de mercado é manipulada para apresentar um cenário Y, os investidores investem pensando que o cenário é Y, sendo que é X, e com isso perdem dinheiro. Portanto, a XP não pode apresentar um cenário manipulado para os seus investidores, tem que apresentar aquele verdadeiro. E o cenário verdadeiro disse que o Lula está liderando com larga vantagem. Os sócios da XP ficaram revoltados, mas eu não posso fazer nada. Se o Lula está liderando, essa é a realidade. Aceitem a realidade. Enfim, 2022 está chegando e é uma questão de tempo para que a gente tenha um presidente que se preocupa com o povo no Planalto. Eu tenho um presente para vocês, o professor Paulo Gala, que é mestre e doutor em economia, graduado na maior universidade do Brasil, a USP, passou pela FGV. Ele deu aula no Reino Unido, nos Estados Unidos, tem um gabarito muito rico, foi eleito um dos melhores economistas do Brasil, entre os 10 do topo no ano passado e neste ano. Ele está oferecendo aulas de graça para vocês
por um mês a respeito de investimentos, a respeito da economia do Brasil, nosso cenário econômico. Ele escreveu excelentes livros, eu tenho aqui alguns títulos, para quem quiser estudar a economia do Brasil de verdade, para quem quiser aprender também sobre finanças e investimentos. O Paulo está oferecendo um clube de economia e finanças onde todos os dias ele coloca aulas com análises a respeito do mercado brasileiro e mercado internacional, são verdadeiras análises econômicas e para investimentos. Nesse mesmo clube vocês recebem um curso inteiro de economia e finanças e mais um outro curso inteiro a respeito da economia do Brasil e indicações de leituras. É um mês de graça, cortesia do Paulo, e depois desse um mês de graça, se vocês quiserem, podem renovar, e para renovar é R$19, mas não tem qualquer compromisso. Vocês podem assistir este mês inteiro de graça e não renovar, fica por conta de vocês, não tem qualquer compromisso. A única coisa que vocês precisam fazer é acessar o link que eu vou deixar na descrição, acessem o link e sigam as instruções para que vocês recebam esse presente gratuito por um mês sem qualquer compromisso.